O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 15. Aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu tenho exposto aqui o Sermão do Monte. Então essa mensagem ela faz parte de uma série de outras mensagens do Sermão do Monte, o sermão proferido pelo Senhor Jesus. Mateus 6, do 7 ao 15. Vamos ler. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós já cantamos, nós já oramos intercedendo, e agora vamos ouvir a exposição da Tua Palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor fale poderosamente, que a Tua Palavra, ó Deus, ela seja exposta com fidelidade. Use a minha vida, como eu preciso do Senhor, ó Deus, para realizar essa tarefa tão importante de expor a Tua Palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar quantas coisas a gente faz no automático? Quantas coisas a gente faz no modo ali, sem pensar, sem refletir? O nosso cérebro é assim. Os neurocientistas chegam à conclusão de que o nosso cérebro, ele automatiza muitas coisas. Pensa em algo que você faz automático. Tomar banho. Quantas vezes você toma banho, mas sua mente não está ali no banho? Você está pensando no trabalho, está pensando nos filhos. Às vezes você liga a TV e fica ali no automático. Os homens ficam ali na caixinha do nada, só assistindo a TV. Celular. Quantas vezes a gente pega no celular ali automaticamente e fica ali, rolando a telinha, deslizando a telinha. Fazemos coisas no automático. Mas existe um perigo de automatizar o relacionamento com Deus. E Jesus ele vai colocar este perigo aqui no texto que nós lemos. Jesus vai falar de pessoas que ele chama aqui de gentios, que utilizavam vãs repetições. O que é isso? É você falar por falar. Pessoas que achavam que por seu muito falar, pelo seu excesso de palavras, elas conseguiriam alguma coisa de Deus. Elas pensavam que estavam se relacionando com Deus. E o Senhor Jesus, aqui no Sermão do Monte, Ele nos convida a fugir desse tipo de atitude, de automatizar o nosso relacionamento com Deus. Então, na noite de hoje, eu quero falar sobre cultivar um relacionamento profundo com Deus. Um relacionamento verdadeiro que todos nós precisamos. Meus queridos, eu falei sobre o alerta de Jesus a respeito da hipocrisia na oração. Hipócritas oravam com o fim de ser elogiados, de receberem o aplauso do público. E agora Jesus coloca o problema de você orar sem envolver o seu coração, sem envolver a sua mente. Você ora porque tem que orar. Você ora porque você quer dar um bom exemplo para o seu filho e você acaba orando e falando algumas palavras. E Jesus, ele chama essa oração automática de modo pagão de orar. O coração está longe, a mente está longe, só se movimenta os lábios.
Eu penso que você orar, sem envolver a sua mente e o coração, é como se você estivesse na sua casa, limpando a sua casa, ouvindo uma música, e você decorou aquela música, você canta aquela música, mas o seu foco não está na música, está na sua tarefa diária. Tem muita gente que faz isso com a oração, que automatiza o relacionamento com Deus, que caiu numa acomodação. Tá bom assim, eu vou orar, tá, eu vou falar algumas palavras. E Jesus nos chama a fugir dessa prática. No mundo hoje, no meio religioso, uma das palavras mais utilizadas é a palavra oração. Há religiões que falam sobre oração, mas são modelos, são conceitos de oração que não têm a ver com aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Quer um exemplo? Hoje está na moda aquela tal da meditação transcendental, em que uma pessoa, ela usa técnicas de respiração para ela chegar no estado de passividade, de inatividade. E a pessoa que pratica essa meditação, baseada em pensamentos, em religiões orientais, elas acreditam que estão se conectando com Deus. Só que esse tipo de prática vai muito ao contrário do que Jesus ensinou. Porque na meditação transcendental, você coloca o seu corpo no estado de passividade, mas na oração real e verdadeira, você tem que estar com a sua mente ativa, com o seu coração ligado na presença de Deus. Agora, trazendo mais para perto, hoje nós vemos o mercado da fé barganhando bênçãos com Deus. Deus é tratado como um gênio da lâmpada, que está ali para atender os meus desejos. Pessoas procuram Deus apenas quando elas se sentem necessitadas, quando elas querem uma bênção, quando elas querem um favor. E elas tratam Deus como o gênio da lâmpada, ou como um funcionário de um supermercado, que você procura para pedir um produto. O Senhor Jesus está nos convidando a fugir desse tipo de oração, desse tipo de relação com Deus. Agora, trazendo para mais perto, é capaz que eu frequente uma igreja assiduamente, que eu ore, que eu esteja aqui no culto e o meu coração está longe. É capaz de usar as palavras mais lindas, mais belas, é capaz de citar a Bíblia e meu coração ao mesmo tempo estar distante. Precisamos fugir dessa prática. O Senhor Jesus nos chama a um relacionamento profundo com Deus. Eu gosto de um autor, o Eugene Peterson, que diz que nós seres humanos, quando nós nos comunicamos com alguém, geralmente nós temos 3 objetivos. Ou a gente se comunica para informar, ou a gente se comunica para convencer, para persuadir, ou a gente se comunica para se relacionar. Um desses 3. Nós informamos, nós damos informações, nós queremos convencer as pessoas das nossas ideias. Os filhos fazem muito isso com seus pais. Pai, deixa eu fazer isso, pai, deixa eu ir para tal lugar, e tenta convencer. Os políticos, no período de eleição, também querem convencer a gente de que eles são os melhores candidatos. Agora tem uma linguagem, que é uma linguagem que é esquecida, que é a linguagem do relacionamento. É a linguagem que um filho utiliza para com seu pai e o pai para com seu filho. É a linguagem da intimidade, da confiança, da proximidade. Uma linguagem que muitas vezes nós esquecemos para com Deus. Pare para pensar. Quem somos nós para orar e informar Deus sobre alguma coisa? Deus já sabe de tudo. Qual é a boa notícia? Qual é a novidade que eu posso contar para Deus, sendo que Ele conhece todas as coisas? Então eu não oro para informar. Também eu não oro para convencer. Quem sou eu, quem somos nós, para chegar diante do Deus soberano, que sabe de tudo, e achar que a gente pode convencê-lo das nossas ideias, convencer a respeito das nossas vontades? Nós não oramos para convencer Deus, mas nós oramos para ter um relacionamento dos filhos para com o Pai. E quem vai dizer isso é o próprio Jesus, porque na oração do Pai Nosso, a primeira palavra é a palavra Pai. E Pai significa relacionamento,
vínculo, proximidade. A linguagem do relacionamento, muitas vezes, ela não necessita de palavras. Um bebezinho que não sabe falar, ele se comunica na linguagem do relacionamento. Porque ele chora, é ou não é? Ele se expressa, e a mãe ali, ao cuidar do bebê, ela oferece o seu amparo, o seu cuidado. É esse tipo de linguagem que Deus espera de nós, a linguagem do relacionamento. Bom, o Senhor Jesus nos ensina a fugir das vãs repetições, de você não envolver a sua mente e o seu coração. E agora o Senhor Jesus nos dá um modelo de oração, que é a famosa oração do Pai Nosso. Uma oração que ela é muito falada por aí, mas pouco compreendida. Tem pessoas que usam o Pai Nosso para as vãs repetições, ou seja, falam o Pai Nosso, mas não fazem ideia do que essa oração significa. Mas nessa oração nós temos lições preciosas, que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Na oração do Pai Nosso, perceba que o Senhor Jesus, Ele começa falando dos interesses de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, verso 10. Seja feita ou faça-se a tua vontade. O Senhor está nos colocando aqui as prioridades. Se eu quero um relacionamento profundo com Deus, eu preciso colocar as prioridades da maneira correta. Jesus coloca aqui as prioridades, que são os interesses de Deus. E eu aprendo aqui que eu não tenho o direito de pedir a Deus qualquer coisa que vai desonrar o nome dEle, que vai impedir o avanço do reino dEle, que vai ser um empecilho para a sua vontade. Temos priorizado os interesses de Deus. Agora, a segunda parte da oração é a parte em que Jesus, Ele coloca os interesses humanos, os interesses pessoais que nós temos. Veja no texto que Jesus ensina a pedir o pão nosso de cada dia. Jesus ensina a pedir o perdão, perdoa as nossas dívidas. Jesus ensina a pedir proteção, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que eu aprendo aqui? Eu priorizo o Senhor. Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida, mas isso não significa que eu não posso chegar diante de Deus e colocar as minhas necessidades. Isso não significa que eu não posso chegar diante de Deus e falar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu preciso. E aqui nós percebemos que o nosso Deus é um Deus que é transcendente, mas também imanente, um Deus que está perto, um Deus que está próximo, um Deus que se preocupa com as nossas necessidades. E a oração do Pai Nosso, ela começa com a palavra Pai, e fala de um local, Pai Nosso que estás nos céus. Pai, como eu já falei, é relacionamento. Só que aqui nós temos a característica desse Pai. Ele é um Pai amoroso, por isso que Jesus coloca a palavra Pai, mas Ele é um Pai poderoso. A palavra céus aqui não tem a ver com a geografia, mas tem a ver com o poder de Deus. Quando eu oro, quando você ora, nós estamos nos dirigindo àquele que é todo-poderoso. Depois Jesus continua dizendo, santificado seja o teu nome. Aqui a ideia é de que o nome de Deus seja tratado como santo, que o nome de Deus seja honrado na minha vida, nas minhas atitudes. O Espírito Santo é aquele que nos santifica, é aquele que nos conforma à imagem de Jesus, nos torna cada dia mais parecidos com Jesus. E a nossa oração diária deve ser, Senhor, santificado seja o teu nome, que eu honre o teu nome no meu trabalho, que eu honre o teu nome com os meus filhos, que eu honre o teu nome todos os dias. E a palavra de Deus continua dizendo, venha, versículo 10, venha o teu reino. Meus irmãos, eu vejo pessoas preocupadas com o cenário do nosso país, e é justo você se preocupar, mas ao mesmo tempo que nós nos preocupamos, nós precisamos lembrar de quem Deus é. O nosso Deus é grande, é poderoso, e Ele é rei. Os reinos deste mundo, eles vêm e vão, mas o reino de Deus permanece para todo sempre. Nada pode abalar o reino de Deus. E o desejo de um súdito do reino de Deus é que esse reino cresça, que esse reino se expanda, que ele avança.
O reino de Deus já está presente na vida daquele que crê. E haverá um dia em que o reino de Deus vai se manifestar de maneira plena, visível. E até lá, o nosso desejo deve ser: Senhor, venha o teu reino, que o teu reino cresça, que mais pessoas conheçam a Jesus Cristo, que pessoas de todos os povos, línguas e nações venham reconhecer o senhorio e se submetam a Jesus Cristo. E Jesus continua dizendo: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus irmãos, Deus tem uma vontade, e nós temos a nossa, é ou não é? Mas a palavra de Deus vai nos ensinar que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, ser sábio é você falar o seguinte: eu me desfaço da minha vontade, e eu vou priorizar a vontade de Deus. Ser sábio é você cumprir a vontade de Deus. Senhor, faça-se a tua vontade. O ímpio não quer cumprir a vontade de Deus. O ímpio não quer se submeter a Deus. Mas nós que fomos transformados por Jesus, nós oramos: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, eu estou aqui no meu trabalho, seja feita a tua vontade. Eu estou passando por dificuldades na minha empresa, não sei o que eu devo fazer. Senhor, seja feita a tua vontade. Eu quero fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Continuando o sermão aqui, no versículo 11, o Senhor Jesus vai dizer: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Pão representa as nossas necessidades básicas. Todos nós temos necessidades. E o Senhor Jesus está nos ensinando que eu posso apresentar as minhas necessidades a Deus. Eu apresento as minhas necessidades a Deus porque Ele é o Deus da providência. É o Deus que supre as nossas necessidades, todas elas. Talvez o Senhor não vai dar aquilo que nós desejamos, o carro do ano, muito dinheiro, mas o Senhor vai nos dar aquilo que precisamos, aquilo que nós necessitamos para viver dia após dia. Eu estava conversando com a minha mãe ontem, e nós estávamos lembrando de uma cena aqui. Quando eu era criança, as condições eram muito difíceis, financeiras, e minha mãe estava fazendo comida, e o gás acabou. Já passou por isso? Está cozinhando ali, o gás acabou. E não tínhamos dinheiro para comprar o gás. Então minha mãe e meu pai decidiram: olha, vamos até a loja ali, né, o lugar onde vende o gás, e a gente vai pedir fiado. Mas era muito difícil, Então minha mãe, ela vai para a rua, e a caminho ali, daquela loja, aparece uma irmã da igreja, que ela nem sabia que morava naquela região, e a irmã começa a gritar para minha mãe: é você, é você, é você. Aí ela: eu? Por que sou eu? Porque Deus me tocou, falou: vai para a rua, porque você precisa abençoar alguém. E ela perguntou para minha mãe: o que você está precisando? E ela falou: eu estou precisando de um gás, para terminar de fazer a comida. Meus irmãos, eu não tenho dúvidas que o nosso Deus é o Deus da providência, é o Deus que supre as nossas necessidades, todas elas, as necessidades materiais, as necessidades espirituais. O nosso Deus é o Deus da providência. Por isso descansa teu coração. Continuando, Jesus vai dizer: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Jesus mostra a gravidade do pecado aqui, porque o pecado ele é comparado a uma dívida. Dívida tem consequências. Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. E Jesus está ensinando aqui a orar: Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como eu perdoo as pessoas que me devem, as pessoas que me ferem, as pessoas que pecam contra mim. A ideia aqui é que aquele que entendeu o perdão de Deus é capaz de perdoar. Aquele que entendeu o perdão de Deus é capaz de orar dessa forma: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não esqueça de que a dívida que nós temos para com Deus era uma dívida eterna, uma dívida enorme, que jamais teríamos condições de pagar. Mas o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos perdoou, Ele nos alcançou, e o desejo dEle é que nós perdoemos as pessoas à nossa volta. E por fim, o Senhor Jesus nos ensina a pedir por proteção
Diz aqui a palavra de Deus no verso 13: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos ensina a ter uma consciência da nossa vulnerabilidade. O Senhor Jesus está ensinando aqui a ideia de que eu devo reconhecer as minhas vulnerabilidades e pedir ao Senhor proteção. Deus, não deixa eu chegar no limite, porque se eu chegar naquele limite eu vou cair em tentação, eu vou ceder. O Senhor Jesus nos ensina a pedir a Deus que não nos permita que nós nos envolvamos em situações vulneráveis a ponto de cedermos à tentação. Irmãos queridos, o que nós aprendemos com esse texto? O Senhor Jesus nos ensina um relacionamento profundo com Deus. Esse relacionamento que é focado no próprio Deus, que prioriza o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. Em outras palavras, um relacionamento que busca a glória de Deus. Meus irmãos, Jesus nos convida a fugir daquela irracionalidade, de práticas religiosas, você faz por fazer. Essas vãs repetições são orações com muitas palavras, da boca para fora, mas não tem coração, não tem mente. A oração que Jesus nos ensinou, ela é inteligente, ela é sincera. Você está ligado, você se envolve, você derrama o seu coração diante de Deus. Você coloca os interesses de Deus em primeiro lugar, mas você também fala dos seus problemas, das suas necessidades. Meus irmãos, a gente precisa se lembrar do caráter de Deus, quem Deus é. E Jesus está nos ensinando que Deus, Ele é um Pai que ama seus filhos com a mais terna afeição. Deus, Ele vê os seus filhos no lugar secreto. Talvez você diga assim: ninguém me vê. Jesus vai dizer aqui: olha, o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. O nosso Deus é um Deus de amor, um Deus que conhece seus filhos, um Deus que sabe das nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos alguma coisa para Ele. E mais do que saber das necessidades, Deus é aquele que age em benefício dos seus filhos. Ele é poderoso. Você crê nisso? Então descansa teu coração, descanse no poder de Deus, que você possa desenvolver cada vez mais intimidade, confiança, dependência de Deus. E a pergunta que eu queria deixar para você nesta noite é: você tem cultivado esse relacionamento com Deus? Você tem buscado a Deus com sinceridade? Você tem pensado na vontade de Deus, no reino de Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Que você possa desejar isso. E eu queria que, para a gente finalizar, que você abrisse a palavra de Deus no Salmo 63. Um salmo que vai falar sobre o desejo pela presença de Deus. Que este salmo seja a tua oração, este salmo de Davi. Vamos ler juntos aqui o verso 1, bem forte, para você jamais se esquecer de que Deus deve ser o primeiro, que nós devemos buscá-lo, que Ele deve ser o nosso maior desejo. Vamos juntos. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Você faça deste salmo, deste versículo a sua oração. Ó Deus, eu quero Te buscar ansiosamente. Senhor, eu quero ser incomodado para Te buscar, para orar, para cultivar este relacionamento com o Senhor. Certamente o Senhor é aquele que é o Deus da graça, é o Deus que faz com que nós o busquemos de todo o coração. Amém? Vamos orar e finalizar com a última música. Deus bendito, como nós precisamos de Ti. Ó Deus, nós queremos um relacionamento mais profundo contigo. Que o Senhor nos livre de qualquer tipo de irracionalidade. Que possamos Te buscar, ó Deus, de coração, envolvendo a nossa mente, envolvendo todo o nosso ser, ó Deus. Tira de nós, ó Pai, toda a frieza espiritual. Que possamos caminhar com o desejo de conhecer o Senhor mais e mais. O Senhor é uma fonte inesgotável. Ó Deus, nos desperta,
para buscarmos o Senhor dia após dia. Tira-nos, Senhor, da inércia espiritual e faça com que nós possamos, ó Deus, dia após dia, buscar a Tua presença, ler a Tua palavra, conhecer o Deus que se revelou na Tua palavra. Ó Deus, nos ajude, só podemos fazer isso com o auxílio do Teu Santo Espírito. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém.